Boa noite a todas as pessoas presentes e aqueles que nos acompanham pelas diferentes mídias. Eu queria, inicialmente, um agradecimento pessoal, inclusive, à equipe médica que nos atendeu, o doutor Newton, o doutor Dilermando, o doutor Emílio, a equipe de enfermagem lá da ala 1, do centro cirúrgico e da maternidade, que nos deram assistência na nossa cirurgia. Felizmente, já estamos quase recuperados. Os moradores, atendendo um pedido do Chico Rocha, que o Barreto não teve tempo de falar, os moradores do bairro dos Rochas agradecem ao prefeito pela conservação da estrada municipal. Já é a 5ª vez que passa a máquina naquele local. Moradores do bairro dos Rochas. Está o Chico aqui que passou essa informação para a gente. Nós fizemos, bancada do Partido dos Trabalhadores, um requerimento a todos os vereadores, ou melhor, todos os deputados estaduais do PT. Isso resultou na criação de uma frente parlamentar pela duplicação da SP 255. Presidente Carlos Neder, do PT. Mais de 30 deputados aderiram a essa frente, que foi matéria, inclusive, do Jornal da Assembleia Legislativa. Portanto, o partido trabalhando aí para que realmente as coisas melhorem. E também estamos programando uma visita, possivelmente dia 21, para que a gente fale com todos os deputados da base do PT, que são cerca de 23 ou 24, né, para a gente conseguir emendas aqui para a nossa cidade. Por favor, Everton, bota no quadrado, como diz o Laides Baiano aí, coloca a foto aí para nós. Nós estivemos, mudou a ordem, vamos falar então do Minha Casa Minha Vida. Esse foi o sorteio do Minha Casa Minha Vida, pode ir passando rapidinho. 7.000 pessoas presentes, aí para vocês terem uma ideia. E depois, na sequência, nós temos a abertura dos envelopes e o acondicionamento das pessoas sorteadas. Isso aconteceu no dia seguinte, lá no gabinete do prefeito, com a presença da nossa bancada, Barreto, Ditinho e eu. E o que eu queria falar sobre Minha Casa Minha Vida? Um grande projeto, que, aliás, é o maior projeto de habitação popular do mundo, que atende pela primeira vez pessoas que ganham de 0 a 3 salários. Isso começou por uma decisão política do governo Lula em 2003. Se não houvesse essa decisão política, essas pessoas, a gente via a alegria, né, Barreto? Né, Ditinho? Essa alegria das pessoas quando eram sorteadas com direito a uma casa. Uma pessoa que ganha de 0 a 3 salários. Foi decisão do governo Lula e graças, felizmente, à sequência do governo Dilma, que isso é possível dar essa dignidade à população de classe inferior, que ganha menos, com parceria, naturalmente, com os municípios de todo o Brasil. E aqui não foi diferente. A sequência de fotos no quadrado, meu amigo Everton, por favor. Aí nós estivemos com o Major Olímpio, um sábado de manhã, a bancada reunida novamente, Ditinho, Barreto e eu, para pedir justamente os recursos para o pronto-socorro, para respirador, para cardioversor, oxímetro, bomba de infusão, etc., etc. E o Major ficou aí, ele é do PDT, e ficou de atender ao nosso pedido. Muito obrigado. Em razão da nossa ausência, por 15 dias aí, ficamos acamados e tal, nós coletamos algumas manchetes que são muito importantes. Aliás, a comarca fez 2 matérias muito boas. Uma delas sobre o prédio da Câmara. Quando eu assumi este mandato, eu deixei bem claro que o primeiro era contra a construção do prédio da Câmara. Um projeto faraônico, totalmente inadequado, até levei essa questão para a mesa. O Marcelo estava meio recalcitrante na época, o Barreto pensava como a gente, se a gente continuaria aquele projeto. Eu acho que chegou um momento, e quando o Barreto, o Ditinho foram acompanhar as visitas técnicas, ficou muito claro, não tem estrutura aquele prédio para acomodar a Câmara, não tem como acondicionar os vereadores, os 13 vereadores, não tem espaço para a imprensa, não tem cozinha, um projeto mal acabado, mal feito. Quis imitar o Niemeyer, o arquiteto, e aconteceu aquela coisa. Ali vai se gastar, no mínimo, 6 milhões de reais. Então, nós temos que discutir com a população se deve terminar aquele prédio, eu acho até que deve terminar essa fase, e depois nós discutirmos se não é melhor fazer um centro de evento, um auditório, um teatro, e porque precisaria de menos gasto, basta fechar
ia colocar as cadeiras que o teatro está praticamente pronto, um centro de evento. E nós reformaríamos este prédio, que é mais que suficiente para funcionar a Câmara. Então, eu acho que é fundamental a mesa ter a coragem de discutir com a população qual é o destino daquele prédio. Eu acho fundamental. E eu gostaria também de comentar a questão da prática política. A gente vê, na verdade, a escandalização do fato. Eu não posso deixar de comparar quando eu vejo o doutor Denilson mostrar com o dedo uma goteira. Eu me lembro do Zé Serra, quando foi colocado como ministro da Saúde, economista, ele olhando o mosquito da dengue. Ele nunca tinha visto o mosquito da dengue. Então, aquela foto dos jornais era histórica. Ele olhando, todo enigmático, para o mosquito da dengue. É a mesma coisa. Na verdade, essas coisas têm que ser resolvidas. O próprio Chibane falou que tem que ser resolvida. Infelizmente, a prefeitura é o mastodonte, é o elefante que se move com dificuldade. Mas, acredito, o apoio está muito bem intencionado e eu fico muito tranquilo. Nós, da bancada do PT, também. Porque todas as denúncias, até hoje, só falam de pequenas coisinhas, pombo em cima do pronto-socorro, é isso e aquilo. Tem que resolver isso, e nós cobramos do apoio mais eficiência nessas soluções. E, na verdade, nenhuma denúncia é por malversação de dinheiro público, por superfaturamento, como eram nos 2 governos anteriores. Cansamos de denunciar superfaturamento, desvio de dinheiro público, malversação do dinheiro da Vareprev nos governos anteriores. Felizmente, o dia que chegar uma denúncia séria contra esse governo de malversação do dinheiro público, não tenha dúvida, o PT vai encampar essa denúncia também, porque nós não aceitamos, na verdade, que haja um mau uso do dinheiro público. Agora, essas pequenas coisas, que não são tão pequenas, porque acabam incomodando, na verdade, precisam ser resolvidas, e o governo vai, na verdade, procurar ser mais ágil, até conversamos isso com o apoio. E, para terminar a minha fala, nobre presidente, a gente percebe que a prática política está mudando. Hoje, nós temos aqui em Avaré um prefeito que foi cassado. Joselir Benedito Silvestre foi cassado. Nós cassamos um vereador, Rodivaldo Ripoli. E o vereador Tucão tem um problema muito sério, não só com a festa do peixe, que é uma das matérias, está aqui também, mas com a história do feijão. Agora, naturalmente, o vereador Tucão tem que ser condenado, e no momento que for condenado, vai perder o mandato também. Isso deve acontecer, não sei se breve, mas se confirmar as denúncias e ele for condenado pela justiça, a própria justiça vai cassar o mandato do vereador Tucão. E o Tucão não está presente hoje, deve ter tido algum problema. Agora, e para terminar, eu percebo um certo nervosismo, digamos assim, porque tinha gente que esperava que o prefeito ia mudar. O Barcelona deu de 8 no Santos, o Tribunal de Justiça só deu de 7-0 naquela discussão entre Jô Silvestre e Poio. Foi quase o placar do Barcelona e do Santos. E isso deixou algumas pessoas com ataque, à beira do ataque de nervos. Pelo menos a gente percebe isso porque mudou o discurso. Mudou o discurso. E chega a dizer a senhora presidente que eu desejei a morte do pai dela. Eu jamais falaria isso. Eu sou médico, eu defendo a vida. E ela disse que eu disse essa asneira, que eu não disse jamais, nem com a minha esposa, nem com os meus filhos. E o que eu digo é o seguinte: eu desejo vida longa ao senhor Joselir Benedito Silvestre, para que ele possa responder em vida todos os processos que ele foi indiciado. Boa noite.